A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, a presença de Deus esteja com você, com a sua família, no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero nesse momento trazer uma palavra de Deus, uma reflexão para os nossos corações. Amém? É isso aí. A Bíblia Sagrada vai dizer na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Olha aí a palavra do Senhor. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não falha. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, imutável. A palavra de Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E nesse momento, quero falar sobre os nossos tropeços na vida. Todos nós, homens e mulheres, ser humano na terra, não tem um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Nenhum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Todos se desviaram para o seu próprio caminho e se tornaram imundo. Então Tiago ele vai dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém vai ser mais santo, mais perfeito do que ninguém. Por mais que o ser humano tenta ser perfeito, por mais que o ser humano tenta ser santo, não errar, não tropeçar, mas, na verdade, todo ser humano tropeça em alguma coisa. Todo ser humano erra, todo ser humano falha. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo onde muitos querem, talvez, chegar a um patamar, a um grau de santidade muito grande, que às vezes acaba até desprezando os outros. Acaba até pensando que ele é santo, que ele é perfeito, que ele não erra, que ele não falha, e que os outros é que falham, que erra, que tropeça. Mas a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então Tiago aqui, usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: porque todos nós, todos, ninguém está isento. Pode ser um membro, pode ser um pastor, uma pastora, pode ser um presbítero, um evangelista, um diácono, uma diaconisa, pode ser um missionário, pode ser qualquer homem na face da terra, o mais sábio, o mais leigo, o mais rico, o mais pobre, o mais feio, o mais bonito, pode ser toda a raça humana. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Tem coisas que talvez eu tropeço e às vezes você não tropeça. E tem coisas que às vezes você tropeça e eu não tropeço. O certo é que todos nós, ser humano que nasce na terra, porque a Bíblia mesmo vai dizer, porque todos pecaram e carecido estão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Até porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Então, o Tiago aqui, usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, nenhum homem na terra, nenhuma pessoa pode se gabar, entendeu? Dizer que é perfeito, que é melhor do que os outros, que não erra, que não falha, né? Até porque a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Aquele que disser que não peca, ele já pecou. A verdade não está nele. Então Tiago está dizendo, porque todos nós, do menor ao maior, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas tem uma coisa que é terrível. Tem uma coisa que, infelizmente, nenhum ser humano na Terra é capaz de dominar. Às vezes a gente tropeçamos em muitas coisas, mas às vezes podemos consertar, podemos endireitar, né? Naquilo que tropeçamos. Mas tem uma coisa que todo ser humano tropeça e às vezes é difícil de consertar, é difícil de dominar, é a língua. Tiago está dizendo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas o homem que não tropeça nas palavras, o homem que não tropeça com a sua língua, ele é um perfeito homem capaz de refrear todo o seu corpo. Mas a língua é o pequeno membro do nosso corpo que contamina o nosso corpo, alma, espírito, porque a palavra do Senhor vai dizer que da nossa boca pode sair bênção e pode sair maldição. A palavra de Deus vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. O próprio salmista ele diz, Senhor, põe um guarda na minha boca, acho que é o Salmo 141. Ele diz, põe, Senhor, um guarda na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Porque nós, seres humanos, às vezes precipitamos em palavras, falamos com arrogância, com orgulho, com soberba. Nós, seres humanos, às vezes usamos o poder da palavra, às vezes até para machucar alguém, para maltratar alguém, amaldiçoar alguém. E a Bíblia diz que não deve ser assim, meus irmãos. Com a boca a gente bendiz os homens feitos à imagem e semelhança de Deus e com a própria boca a gente amaldiçoa também. Mas não deve ser assim. Então, a nossa língua, ela tem que ser domada. É difícil, é um mal que nenhum homem é capaz de conseguir isso, essa façanha, esse controle, esse domínio da sua boca, da sua língua, dos seus lábios, porque, como diz a Bíblia, a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então nós podemos utilizar a nossa língua para falar palavras boas, como disse o salmista, se eu não me engano, o Salmo 45, ele disse, o meu coração ferve com palavras boas. Ou seja, então quando o seu coração está limpo, o meu coração está limpo, como disse Jesus, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então quando o nosso coração está limpo, saem palavras boas, edificantes, poderosas, abençoadoras da nossa língua. Então, é como diz a palavra do Senhor. A língua é um pequeno membro do nosso corpo que, se bobear, ela destrói um reino, ela destrói uma família, ela destrói um trabalho, um emprego, ela destrói até uma empresa. A nossa língua do ser humano, se bobear, ela destrói um casamento, ela destrói uma amizade. A língua, ela causa, como diz a palavra, está inflamada pelo inferno, ela incendeia uma floresta, a língua, por causa das suas palavras, Muitas pessoas, através das suas palavras, da sua língua, talvez já até prejudicou alguém, o seu próximo, o seu parente, a sua família, ou a sua própria vida, a pessoa abre a sua boca e diz que não presta, não vale nada, não vai conseguir, não tem jeito,
A pessoa amaldiçoa a própria vida e a vida dos outros, do próximo, com as suas línguas, a sua palavra. E a Bíblia vai dizer o quê? Não saia da vossa boca, o apóstolo Pedro disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, para produzir esperança aos que ouvem. Então, o Tiago está dizendo, porque todos nós, ninguém está livre, ninguém está livre, né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Em muitas coisas tropeçamos que talvez só Deus vê, só Deus conhece, só Deus sabe. Às vezes você tropeça em várias coisas que eu não vejo. Às vezes eu tropeço em várias coisas que você não vê. Mas Deus vê os tropeços que temos em nossas vidas. Mas uma das coisas que Deus quer que nós venhamos a ter o controle, o domínio, aliás, tentar ter o controle e o domínio é a nossa língua, é as nossas palavras, né? Que saia da sua boca palavras boas, palavras poderosas, edificantes, que levanta, que anima, que fortalece, que cura, que sara, que alegra a sua própria vida, o coração do seu próximo, a vida do seu próximo. Então o Tiago está dizendo, se alguém conseguir dominar sua língua, esse é um perfeito homem diante de Deus e diante aqui dos homens na terra. É um perfeito homem capaz de refrear todo o seu corpo. Então é isso aí, medita nessa palavra, né? Que eu e você venhamos a tentar dominar a nossa língua, né? Pensar antes de falar, né? Não falar precipitadamente, não falar pelo impulso, mas pedir a Deus sabedoria, como o próprio Tiago disse, que quem necessita de sabedoria, peça a Deus que Deus ele dá liberalmente. Deus dá sabedoria para a gente pensar e para a gente poder falar palavras boas, agradáveis, como diz a palavra do Senhor, seja sempre agradável as palavras da sua boca. Glória a Deus, para produzir edificação aos que ouvem. Então é isso aí, né? Medita aí nesse versículo, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Seja quem quer que seja na terra, qual for a pessoa ou ser humano na terra, de qualquer raça, língua, nação, seja quem for, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se nós não tropeçarmos com as línguas, com as palavras, seremos perfeito homem, perfeitas mulheres. Mas é um mal que ninguém consegue dominar. Como disse Tiago, né? As feras, os animais, os répteis, as aves do céu têm sido domado e dominado pelo gênero humano. Mas nenhum homem, ele disse, nenhum homem é capaz de dominar sua língua. Às vezes a língua tem destruído muitas pessoas. A língua, às vezes, é pior do que um tiro, pior do que uma facada. Às vezes a língua é pior do que muito dinheiro, pior do que muita riqueza. Às vezes a língua é pior do que muito estudo, muita sabedoria, muita inteligência, muito conhecimento. Às vezes a língua é pior do que os currículos, diplomas, né? A língua, ela é realmente um pequeno membro, mas ela destrói, aniquila, coloca para baixo a vida do ser humano, a vida do seu próximo. Então, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, como diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então, como o Espírito Santo está sobre mim, sobre você, sobre a nossa família, o povo de Deus, nossos filhos, enfim, né? E que nós tenhamos o domínio próprio, como diz lá Gálatas 5, né? O apóstolo Paulo, ele disse, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, que nós venhamos a ter esse domínio, esse fruto do Espírito, o domínio próprio,
para tentar, né? Sei que muitas vezes a gente não consegue, o ser humano não consegue, mas pelo menos tentar dominar a nossa língua que está aqui dentro do nosso corpo, pregada aqui na boca, né? Dominar essa língua para não falar precipitadamente ou pelo impulso e amaldiçoar a nossa própria vida às vezes e a vida do próximo, da família, de quem quer que seja. Amém? Então fique com essa palavra, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, faça companhia para você, a sua família, nossas famílias, parentes, filhos, vizinhos, amigos, irmãos em Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.